A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje segundo domingo da Quaresma. O evangelho de hoje é de Lucas, no capítulo 9, dos versículos 28 ao 36. Vai nos dizer assim: mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou. Suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, aparecendo envolto em glória, falavam de seu êxito, que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas, sem saber o que dizia, ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com a sua sombra. E ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Amados irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos trata, o Evangelho nos trata do tema da transfiguração do Senhor, mas também os desdobramentos dessa transfiguração em nossa vida. Precisamos entender que transfiguração não é simplesmente uma mudança de figura, uma mudança de aparência, não, mas ela vai revelar a essência daquilo que somos. E a essência de Jesus é ser Deus. Ele se transfigurou, a sua imagem se transformou. Diante dessas nossas mudanças interiores, vai nos possibilitar para fazermos mudanças concretas em nossa vivência cotidiana. Eu mudo primeiro meu interior, eu mudo meu modo de ver o mundo, eu mudo meu modo de pensar, meu processo de conversão. A Quaresma nos está propondo isso, essa mudança de vida, essa mudança de mentalidade, deixar a vida de pecado, deixar aquilo que nos afasta de Deus e voltar para Deus. A partir dessas mudanças interiores, eu posso mudar aquilo que nós acreditamos de forma concreta, aonde nós vivenciamos. Nós podemos fazer mudanças concretas em nossa comunidade, em nossa cidade, em nossa vida. Mas, para que essas mudanças possam acontecer, é preciso sermos fiéis ao compromisso que nós assumimos com Cristo. E esse compromisso nós assumimos lá no nosso batismo. É isso mesmo. No batismo nós assumimos esse compromisso e nós devemos cumprir. E também com os demais sacramentos que nos revelam essa grandeza, que nos aproxima dos mistérios de Cristo, que nos dá essa oportunidade para viver a eternidade aqui e agora, antecipar aquilo que o Senhor pede para nós, viver com Ele aqui e agora. Na primeira leitura, por exemplo, fala um pouco sobre essa aliança de Deus com Abraão. Abraão teve fé naquilo que Deus lhe propôs, para sair da sua terra, para ir conquistar outras terras, ter muitos filhos, uma geração grande, incontáveis.
Importante perceber, Abraão já era idoso, já era velho, e ele acreditou mesmo nas suas fragilidades. E por isso a fé ela é fundamental em nossa vida. Sem fé, nós não temos sonhos, não temos projetos, a nossa vida não vai muito longe. A fé ela não desanima, a fé ela não nos decepciona. Não, nós seguimos sempre adiante, mesmo diante das dificuldades. E nesse período de deserto quaresmal, a fé irá nos ajudar a fazer essa travessia, sair dessa mesquinhez e caminhar em direção àquilo que Cristo tem para oferecer para nós, que é vida plena. Por isso, durante esse percurso, é normal em momentos da nossa vida ocorrer dúvidas, incertezas, porque somos seres humanos, isso é normal acontecer, mas a fé, ela não decepciona, a fé em Deus não decepciona, no momento certo as coisas irão acontecer. E a segunda leitura, ela nos conduz também nessa perspectiva, vai dizer que para que nós sejamos imitadores daqueles que são fiéis a Deus, imitar as pessoas que são fiéis a Deus. Importante isso. Temos como exemplos santos, os apóstolos, propriamente pessoas das nossas comunidades ali que doam a sua vida. Devemos imitar essas pessoas com sinceridade de coração, mas devemos ter cuidado com uma coisa que Paulo nos chama a atenção. Para pessoas que se comportam como inimigas de Cristo. Aquelas pessoas podem até estar na igreja, podem até ter um discurso religioso, mas o seu modo de se comportar, o seu modo de viver é totalmente diferente daquilo que o Evangelho nos propõe. Para isso, nós temos que ter essa consciência e fazer essa análise da nossa vida, analisar os nossos comportamentos, as nossas companhias, os lugares em que frequentamos e com quem frequentamos. Será que aquilo que estou fazendo agora, ela revela que sou cristão? Ou será que é contrário daquilo que eu professo? Devemos fazer essa autoanálise. E a transfiguração, ela é como esse recurso catequético nesse processo de conversão. Revelar a essência, revelar a nossa essência. Por isso, devemos deixar Jesus nos conduzir e nos ensinar a mudar os nossos comportamentos, a mudar de atitudes, a mudar de ações. É interessante perceber que no Evangelho Jesus leva consigo 3 pessoas, Pedro, João e Tiago. Mas por que Jesus leva os 3? Podemos nos questionar, por que não os outros? Talvez eles seriam as pessoas que mais precisassem estar ali naquele momento, para ver a glória de Deus, para ver Jesus na sua essência. E muitas das vezes nós também somos dessa forma. Muitas das vezes nós precisamos ver para acreditar e mudar de ações. E a Quaresma é esse momento, né? Tempo de conversão, tempo de revisão da nossa vida. E a partir daí nós podemos nos perguntar: o que é que a transfiguração de Jesus representa em nossa vida? O que é que isso quer dizer? O que é que isso significa? Né? Aqui vai falar logo no início do Evangelho que Jesus mudou de rosto. Lá no versículo 29, enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou. A oração, momento em que reza, a pessoa muda. Momento em que reza, o Espírito se eleva. Jesus transformou-se, transfigurou o seu rosto. A oração, ela é peça-chave para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida. Sem oração, nós não conseguiremos deixar a vida de pecado e seguir a Deus. Por isso, a nossa transfiguração exterior, ela será reflexo da nossa transfiguração interior. A nossa transfiguração exterior refletirá a minha interior. Ou seja, aquilo que eu sou de forma
no meu interior, eu estarei agindo da mesma forma no meu comportamento. Se eu sou uma pessoa caridosa, agirei com caridade. Se eu sou uma pessoa sincera, agirei com sinceridade. Caso contrário, se for uma pessoa mentirosa, agirei com mentiras, e assim por diante, dentro de todos os aspectos da nossa vida. O Evangelho também nos apresenta que Jesus conversou com duas pessoas, Moisés e Elias, que representam ali as leis e os profetas. E também uma parte importante, interessante, né, que o evangelista ele tem essa delicadeza, ele vai narrar para cada um de nós. Lá no versículo 32, Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Estavam pesados de sono. Nós devemos ficar atentos para não dormirmos como os discípulos, ali os três, no momento em que Deus se manifestar para cada um de nós. Por exemplo, nós vamos na missa, mas estamos distantes, estamos distraídos, não prestamos atenção. É Deus que fala conosco a partir da liturgia e nós não estamos nem aí, não damos nem atenção. Deus se manifesta na nossa vida e nós não prestamos atenção. Aqui os discípulos estavam dormindo, os discípulos estavam com muito sono, né? Pode acontecer também na nossa vida. Por isso, devemos ter uma atitude diferente, de sermos discípulos atentos à palavra do Mestre, para que possamos ver o Cristo de uma outra maneira, levar adiante a experiência que nós realizamos com Ele, e não ficarmos parados, e não ficarmos na nossa zona de conforto. Um outro aspecto do Evangelho de hoje é que Lucas, ao mencionar oração em todo o seu Evangelho, ele está anunciando que algo importante irá acontecer. E aí nós vemos que Jesus, antes de cada ação importante, ele se retira para rezar. Também devemos seguir o exemplo dele. Antes de cada momento importante da nossa vida, devemos nos retirar para rezar, colocar a oração como algo importante de fato na nossa vida. Pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, me orienta, me conduza nessa decisão, nessa ação, naquilo que eu preciso fazer. E aí Lucas coloca: Jesus subiu ao monte para orar. Ele subiu ao monte para orar. Jesus, que é Deus, ele nos dá esse exemplo de se retirar para orar. E também, durante todo o Evangelho, podemos perceber que Pedro toma a palavra, é como se fosse o porta-voz ali dos discípulos, mas ele não entendeu por completo aquilo que estava acontecendo. Ele não compreendeu a ideia de um Messias que deveria sofrer. Ele queria permanecer somente ali na glória. Olha, Senhor, é bom que façamos 3 tendas, uma para ti, para Moisés e para Elias. Ele queria permanecer ali só na tranquilidade. Mas não é assim que a nossa missão acontece. Uma outra característica do Evangelho de hoje, para podermos refletir, é a nuvem, né? Vai dizer lá no versículo 34, enquanto Pedro falava, quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. Uma nuvem desceu. A nuvem na Sagrada Escritura significa a presença de Deus. Ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizavam. Ao entrarem na nuvem, estavam na presença de Deus, eles ficaram atemorizados. E aí se conclui o Evangelho com seu ponto central, principal, que vai nos dizer assim: da nuvem veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. É a parte central do Evangelho de hoje, justamente para nos dizer que nós devemos reconhecer Jesus como Deus e escutar o que Ele nos diz. Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. A missão dos discípulos é essa: reconhecer Jesus como Deus, escutar o que Ele diz e praticar aquilo que Ele
nos ensinou. Por isso, peçamos o Espírito Santo para que nos ensine, nos oriente e nos capacite para levarmos adiante essa missão de vida, essa missão que nos transforma, que nos dá a graça de viver com Deus. Peçamos também a intercessão de Maria, nossa mãe, para que ela nos ensine e nos conduza nessa caminhada, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Santo Antônio Maria, Zacaria, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.